Olá, eu vou falar sobre o caso Comunidades Quilombolas de Alcântara versus Brasil, caso que foi recentemente apreciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, portanto ainda não foi julgado pela Corte, e que foi submetido à apreciação da Corte. Portanto, esse caso atualmente está tramitando perante a Corte Interamericana e, em breve, há de ser julgado pelo Tribunal Jurisdicional do Sistema Interamericano, ou seja, vai ser objeto de sentença da Corte Interamericana. Esse caso, ele é muitíssimo rico, porque ele traz consigo muitos parâmetros protetivos inovadores e outros já consolidados pelo Sistema Interamericano, mas ele é muito rico porque ele traz um conteúdo bastante denso e amplo sobre os direitos humanos, sobre direitos de povos e comunidades tradicionais e também direitos sociais. E ele tem um potencial transformador enorme. O caso Comunidades Quilombolas de Alcântara diz respeito à responsabilidade do Brasil pela violação de propriedade coletiva de 152 comunidades quilombolas em Alcântara, localizadas no estado do Maranhão, em razão da falta de emissão de títulos de propriedade a essas comunidades tradicionais que detêm a propriedade originária dessas terras, em razão da instalação de uma base aeroespacial nessas localidades, no território dessas comunidades quilombolas, sem o respeito aos direitos à consulta prévia, livre, informada e de boa-fé, e, portanto, sem a obtenção do consentimento prévio por parte dessas comunidades em relação a esse empreendimento que interferiu negativamente, que afetou o território desses grupos sociais, dessas pessoas quilombolas. Também a comissão, ainda não a corte, identificou que o Brasil não forneceu recursos e proteção judicial suficientes para essas famílias, para essas comunidades que foram afetadas pela construção desse empreendimento. Muitas irregularidades foram verificadas pela comissão. Nesse caso, o empreendimento começou a ser construído, planejado e edificado nos anos 80, e a comissão identificou diversos vícios em todo esse procedimento. Eu vou destacar alguns deles, mas recomendo a leitura integral desse relatório de mérito da comissão, de 90 páginas, porque ali há muitos indicativos sobre as diversas irregularidades, ilicitudes e inconvencionalidades constatadas pela Comissão Interamericana. Uma delas é que as reuniões realizadas pelos estados com as comunidades, com as lideranças, ocorreram apenas depois da decisão de criar e ampliar o centro de lançamento de Alcântara, esse centro aeroespacial. Ou seja, as comunidades não foram consultadas de maneira prévia. E mais do que isso, apenas algumas autoridades, algumas lideranças foram contatadas, e não todas as lideranças de cada uma das comunidades afetadas. As autoridades responsáveis pelo empreendimento, pela fiscalização do empreendimento, elas apenas conversaram com as lideranças das comunidades sobre como e quando seria feita a remoção compulsória, a remoção obrigatória das famílias. Em relação ao impacto ambiental e socioambiental, o impacto social, apenas se realizou um levantamento meramente socioeconômico, mas não se fez um estudo de impacto social e ambiental aprofundado que revelasse às famílias, às comunidades, às lideranças, quais os prejuízos, quais as consequências de todo esse empreendimento. Também esse processo todo não respeitou as peculiaridades culturais dessas comunidades que não foram tratadas, não foram abordadas, não foram contatadas por profissionais, antropólogos, pessoas que conhecessem ali as nuances, as peculiaridades culturais de cada comunidade, mas apenas foram contatados por profissionais sem expertise, por militares, por funcionários estatais, funcionários do Estado, servidores públicos, que não detinham essa sensibilidade e esse conhecimento para fazer esse contato e essa abordagem de maneira culturalmente adequada. As famílias também não receberam indenização suficiente, apenas algumas foram indenizadas, algumas poucas foram indenizadas, outras tantas foram realocadas, e os assentamentos para onde essas pessoas foram enviadas se mostraram precários, insuficientes, as áreas
são bastante reduzidas e bastante inferiores às áreas originárias dessas comunidades, e as indenizações pagas também se mostraram absolutamente insuficientes e bastante reduzidas diante do prejuízo causado às comunidades. Outro fato bastante interessante notado pela comissão, e aqui eu acho que é um ponto que a gente tem que levar em consideração por revelar algo muito grave e que muitas vezes, e que na maior parte das vezes, acaba não sendo reconhecido pelas autoridades que trabalham com povos e comunidades tradicionais, é o de que essas comunidades afetadas, elas se agrupavam em delegações sindicais. Eram organizadas por meio de associações. Cada uma das comunidades tinha a sua associação política, a sua composição, a sua forma de existir, que acabou sendo destruída, acabou sendo prejudicada com um empreendimento, uma vez que essas comunidades foram desfeitas, que cada uma dessas comunidades não conseguiu preservar o seu próprio território e que mesmo aquelas que foram reassentadas foram para assentamentos reduzidos, como eu já disse. Portanto, várias comunidades distintas, algumas até que não tinham uma ligação não viviam, né, no mesmo território, foram colocadas em espaços comuns, em espaços compartilhados, o que gerou prejuízo para a manutenção dessas associações. Portanto, as lideranças que tinham um território próprio, onde, né, que tinham os seus territórios, que tinham os seus locais que eram liderados, que eram por elas conduzidos, essas lideranças passaram a ficar sem territórios, ou passou um mesmo território a contar com várias lideranças que não tinham conexão e não viviam em harmonia, e isso tudo prejudicou o direito dessas comunidades a manter os seus arranjos associativos, e também esse novo cenário de violação de direitos gerou conflitos entre as antigas associações que passaram a ocupar territórios reduzidos e territórios, né, compartilhados. Portanto, isso tudo violou o direito de associação. O outro fato interessante notado pela comissão é o de que o costume tradicional e familiar dessas comunidades, das comunidades quilombolas, de que os novos casais, os filhos que iam formando novas famílias, que contraíam matrimônio, de que esses filhos costumavam a construir novas casas em terrenos próximos ao da casa dos pais. Esse costume, em razão da redução acentuada e injusta dos territórios, passou a não mais ser observado, porque não havia mais território onde ser construídas as novas casas. Em razão disso, as famílias acabaram rompendo os laços, muitos filhos e novos casais foram morar em cidades distantes das comunidades ou tiveram que né, se adaptar em outras condições não adequadas às tradições, à cultura dessas comunidades quilombolas. Além disso tudo, né, além de todas essas violações, a comissão constatou que as ações judiciais propostas, ação civil pública e outras, também os procedimentos administrativos, violaram o devido processo, desde que não obedeceram um prazo razoável para a devida proteção dos direitos violados. Em razão disso tudo, a comissão concluiu que o Estado brasileiro violou o direito à integridade pessoal, direito às garantias judiciais, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de associação, direito à proteção à família, à propriedade, os direitos políticos e à igualdade perante a lei e à proteção judicial, e os direitos econômicos, sociais, políticos e culturais, uma vez que esses direitos previstos no artigo 26, que, né, por via de remissão, estão contidos em outras normas interamericanas, em especial na Carta da Organização dos Estados Americanos. Esses direitos sociais, direito à alimentação, direito à moradia, direito ao meio ambiente adequado, a um ecossistema adequado, todos eles foram violados. Estándares fixados pela comissão nesse caso. Em primeiro lugar, o de que a propriedade territorial indígena ou tribal, né, quilombola, e a comissão diz que o conceito de comunidade tribal, nesse caso, acaba protegendo as comunidades quilombolas, não se fundamenta no reconhecimento oficial do Estado, mas sim no uso e na posse tradicionais das terras. Portanto, a posse tradicional sobre as terras tem
tem efeitos equivalentes ao do título de pleno domínio que o Estado concede aos proprietários. Outro parâmetro interessante é o de que os membros, os integrantes dessas comunidades tradicionais, que foram obrigados a sair das suas terras, eles não perdem a propriedade sobre elas, mesmo diante da falta de um título legal. O terceiro standard bastante interessante é o de que as terras que foram legitimamente transferidas a terceiros de boa-fé ainda assim podem ser recuperadas pelas comunidades tradicionais, que podem a elas retornar, obviamente, com o pagamento de indenização a esses terceiros que demonstrem a sua boa-fé, ou em caso de impossibilidade de retorno da comunidade tradicional à terra de origem, é garantida à comunidade tradicional. Aqui é um precedente bastante interessante, um parâmetro muito rico e muito útil, principalmente à realidade brasileira, é garantida o fornecimento, o oferecimento de terras de igual extensão e qualidade, de território de igual extensão e qualidade às comunidades tradicionais. Outro parâmetro é o de que o direito à consulta prévia livre e informada depende não apenas da Convenção 169 da OIT, mas dos conteúdos normativos da própria Convenção Americana de Direitos Humanos, a partir da leitura do artigo 13, 21 e 23. Outro parâmetro interessante é o de que deve ser garantido às comunidades o direito de se beneficiar de maneira razoável do plano, do projeto que se pretende realizar dentro do seu território. Outro parâmetro também muito interessante e óbvio, mas o óbvio muitas vezes é necessário ser repetido, é o de que a consulta prévia deve ser feita nas primeiras etapas do plano do projeto de desenvolvimento ou investimento, uma vez que esse aviso precoce, esse aviso prévio, proporciona um tempo para a discussão interna das comunidades e garante o direito de oferecer, de apresentar uma resposta adequada à proteção dos seus direitos ao Estado. Um outro ponto interessante é o de que, diante da impossibilidade de retorno da comunidade ao seu território tradicional, é obrigatória a adoção, o pagamento, é obrigatório o pagamento de compensação, que deve levar em consideração, que deve ser orientado pelo conceito, pelo princípio, pelo valor do compartilhamento dos benefícios. Portanto, os proveitos que forem amealhados, os valores que forem produzidos a partir do empreendimento que gerou interferência negativa no território da comunidade, esses valores devem ser compartilhados de maneira razoável com os integrantes, com os membros dessas comunidades. A indenização também deve ser paga de maneira prévia à efetivação do despejo, do desapoderamento da comunidade em relação ao seu território, ou no máximo deve ser paga em um breve lapso de tempo desde a tomada da posse pelo Estado. Outro conceito interessante é o de que não é toda a ação do Estado que gera a necessidade da consulta prévia livre e informada. Em casos de meras melhorias ou de manutenção de edificações já existentes, não é necessária a realização, não é necessário proceder à consulta prévia, livre, informada e de boa-fé. Então, aqui, o artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que abre a janela para os direitos sociais, econômicos e culturais, de acordo com a Corte Interamericana, possui obrigações imediatas e desde já exigíveis. Obrigações gerais de respeito e garantia, o princípio de não discriminação, esses direitos não podem ser concedidos de maneira iníqua, de maneira injusta, com discriminação a determinados grupos estigmatizados. Também esses direitos geram a obrigação de dar passos ou de adotar medidas para a realização ou gozo dos direitos incorporados. Então, o Estado que não consegue de maneira imediata realizar todos esses direitos sociais, econômicos e culturais, ou não consegue implementá-los na sua completude de uma hora para outra, é obrigado a dar passos progressivos, passos parcelados
mas seguros e constantes na direção de realizar esses direitos. E a quarta obrigação que decorre do artigo 26 em relação aos direitos sociais é o de oferecer a obrigação de oferecer recursos idôneos e efetivos para a proteção, inclusive recursos judiciais, para que sejam garantidos esses direitos. Portanto, eles são sindicáveis, são tuteláveis pelo sistema de justiça. Outro standard é o de que os Estados devem adotar medidas para assegurar a igualdade real entre as pessoas e combater a discriminação histórica ou de fato. Isso implica um dever de garantia por parte do Estado de respeito para que o Estado não promova discriminações, e também implica o dever de proteção, de modo que o Estado deve impedir ações discriminatórias, práticas discriminatórias de terceiros. Outro ponto interessante é o de que convenções que foram subscritas pelo Brasil e ainda não ratificadas, como era o caso da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, ao tempo desses fatos, essa convenção ainda não tinha sido ratificada pelo Brasil, só foi ratificada em 2021. Antes de 2021, o Brasil não tinha como aplicar essa convenção diretamente, porém, o Brasil podia sim utilizá-la de modo ilustrativo, como valor orientador para o reconhecimento de direitos. Olha que interessante, a Convenção Interamericana contra o Racismo, antes da sua ratificação por parte do Estado brasileiro, não estava vigente, mas poderia ser utilizada com fins hermenêuticos, com fins ilustrativos para a leitura, para o reconhecimento de direitos e, portanto, de violação deles. Outro ponto é o de que o deslocamento interno, a remoção compulsória, mesmo dentro de um mesmo Estado, gera violação contínua e múltipla de direitos humanos. É contínua porque a situação de deslocamento se mantém até que as pessoas possam retornar ao seu lugar de origem ou recebam um outro território, uma outra área para reassentamento digna, em condições seguras e em proporções e qualidades similares à terra original. Enquanto não for realizada essa reparação, enquanto não houver o retorno à área original ou a concessão de uma área equivalente, a violação de direitos humanos ela continua a irradiar efeitos. Portanto, ela é contínua e logo, se o Estado permanece a obrigação permanece a obrigação ao Estado de reparar essa violação contínua, que continua se operando, continua se realizando em meio ao avançar do tempo, dos anos. E ela é múltipla porque ela afeta muitos direitos. Direito à moradia, direito à família, direito à associação, direito de ir e vir, direitos sociais e por aí vai.